questõezinhas envolvendo população, principalmente população brasileira, envolvendo demografia brasileira, ok? Nessa primeira questão, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Nessas pirâmides etárias, ok? Tanto a base quanto o topo dessas pirâmides, preste atenção nessas 3 imagenzinhas, tá? Já posso dar algumas dicas. Nós identificamos aí pirâmides jovens, uma pirâmide adulta, tá? Nós vamos identificando aqui uma pirâmide que está caminhando para o envelhecimento, tá? Então, algumas dicas, ok? Sobre as pirâmides etárias. Vamos para a questão que é o mais importante, tá? A questão diz o seguinte: a transição demográfica estuda os diferentes períodos de comportamentos populacionais e, a partir dos dados desses estudos, podemos formar, né, diferentes pirâmides etárias, ok? Sobre esse tema, observe a imagem ao lado, a imagem que a gente viu, né? Vou até voltar na imagem aí. Observa a imagem, tá vendo? Tá? Vamos lá. De acordo com essa imagem, vamos marcar o que for correto sobre os tipos de pirâmides etárias e suas características, ok? Quando se estuda a população, principalmente a população brasileira, tá? Você vai ter contato com pirâmide etária, ok? Quando se estuda a população no geral, a gente vai ver as pirâmides etárias de vários países, geralmente ou a pirâmide etária mundial, como ela está hoje, tá? Com a população brasileira, a gente acaba vendo ali as pirâmides etárias envolvendo o Brasil. Mas aqui, essa questão, ela quer saber o correto sobre essas pirâmides etárias, né? De acordo com o que está com a imagem. Letra A diz o seguinte: pirâmides etárias jovens são aquelas que apresentam a base estreita. Opa, peraí. Pirâmide etária jovem tem a base estreita? Gente, vamos relembrar o que é pirâmide etária, tá? Ela vai ser um gráfico que vai mostrar ali a porcentagem, né, de como está a população, dividido entre homens e mulheres, tudo mais. E uma pirâmide jovem, gente, é importante dizer que a base dela vai ser o que? Larga, tá? Porque se você reparar ali, ó, vai de 0 a 100 anos, né? Se a base é larga, isso é, a minha população é mais jovem, você tem mais jovens na sua população, ok? Beleza? E a letra A está dizendo que pirâmides etárias jovens são aquelas que apresentam a base estreita. Base estreita não, né? Seria uma base larga, indicando baixa expectativa de vida. Tá, uma pirâmide etária jovem, geralmente ela pode indicar uma baixa expectativa de vida, tá? Mas ela não vai ter uma base estreita. E ele diz o seguinte, ó, como mostra a imagem acima na pirâmide 1. Na pirâmide 1, a gente não tem uma pirâmide jovem ali, né? A pirâmide jovem parece ser mais a 3. Então a letra A a gente pode descartar. Letra B. Pirâmide etária adulta é aquela que apresenta uma base longa. Peraí. O topo estreito na pirâmide adulta, será? Mostrando alta taxa de mortalidade, como evidencia a imagem na pirâmide 2. A pirâmide 2 ela é um pouco adulta, sim, caminhando para o envelhecimento. Mas dizer que ela tem uma base longa e um topo estreito na pirâmide etária adulta, a base longa, é estranho, né? E na verdade ela é a pirâmide 3, né? Falar na pirâmide 3. Na pirâmide 3 aí é meio que adulta mesmo, né? Na pirâmide 3 é jovem, né? Também na cara ali, né? A letra B a gente também descarta. Letra C. Pirâmide etária envelhecida é aquela que apresenta uma base totalmente larga. Gente, pirâmide etária envelhecida, a base é larga. Não. Para por aí. Letra D. Na pirâmide rejuvenescida, a base aparece mais larga que os estratos imediatamente superiores, indicando que houve um incremento no total de crianças, enquanto o topo permanece alargado, como mostra a imagem acima na pirâmide 2. A pirâmide 2, se a gente for parar para analisar, na verdade, existem 4 tipos de pirâmides, tá, gente? A jovem, a adulta, a envelhecida e a rejuvenescida. A rejuvenescida é o seguinte: aquele país está passando por um envelhecimento populacional, tá? Então a gente vai perceber que naquele país X tem mais gente velha, né? Mais idosos, melhor dizendo, tá? E a taxa de natalidade muitas vezes está baixa. Esse país vai o quê? Gerar um incremento da população, né? Fazer que a população aumente. Então, muitas vezes vai fomentar a natalidade, dando algum auxílio e tudo mais, para que a população volte a ter filho, beleza? O que vai acontecer com essa pirâmide? Essa pirâmide que era envelhecida, ela vai passar rejuvenescida. A base dela vai começar o quê? A aumentar novamente. E se a gente for parar para ver a 2 está um pouco assim, né? Você vê que o meio dela ali é mais largo, né? Você vê que o topo também tem ali
um largamento considerável, né? Mas a base, você vê que ela está voltando a crescer, essa base, tá? E a gente vendo a D, parece ser mais plausível. Vamos ver a letra E aqui. A pirâmide rejuvenescida é aquela que apresenta um aumento do número de nascimento, por isso sua base é totalmente alargada, enquanto o topo é estreito, indicando uma redução no número de idosos, conforme na pirâmide 3. A pirâmide 3 é jovem, gente. Então, a D vai ser a nossa resposta aqui. Na pirâmide rejuvenescida, a base aparece mais larga que os estratos imediatamente superiores, é o que a gente vê ali na 2, tá vendo? A base está um pouquinho mais larga do que os estratos imediatamente superiores, ok? Indicando que houve um incremento total de crianças. Opa, o pessoal está tendo filho. Enquanto o topo permanece alargado, sim, dá para ver, né? Como mostra a imagem acima na pirâmide 2. Beleza? Tranquilo aí? Então, ali, letra D, tá? Bom, olha isso aqui. Aqui é uma questão até para a gente pensar um pouquinho, uma questão discursiva. Você aí vai fazer vestibular, questões envolvendo população, ainda mais população brasileira, o que você responderia nessa, né? Vamos ver ali nosso enunciado, né? Nosso textinho. O Brasil é o 7º país mais populoso do mundo, abrigando uma população vasta e diversificada. Opa! No entanto, a distribuição dessa população pelo território não é uniforme. Com uma densidade demográfica de aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado, se a população do Brasil tivesse distribuída de forma igualitária, haveria cerca de 25 pessoas por quilômetro quadrado em todo o país. Mas essa não é a realidade. O crescimento populacional brasileiro tem se concentrado em apenas algumas regiões específicas, né? A gente pode ver isso no Sudeste, por exemplo, resultando em áreas superpopulosas e outras praticamente desertas. Com base nas informações apresentadas acima, explique por que o Brasil tem a distribuição populacional desigual. Isso aqui é uma questão discursiva que muitas vezes pode aparecer em vestibulares pelo Brasil. A UERJ mesmo utiliza um modelo discursivo e é uma pergunta que pode aparecer envolvendo a população brasileira. Aqui, como resposta, você poderia pensar, principalmente, por que há uma concentração maior no litoral e no Sudeste. No litoral, por conta do processo de colonização, né, portuguesa, onde o foco maior foi no litoral, primeiro com a exploração do pau-brasil, em seguida com a cana-de-açúcar, depois vem um processo de interiorização bem depois com a questão do ouro. Então você vai perceber que muitas vilas e até cidades foram surgindo mais no litoral, porque você vai ter uma ocupação primeira no litoral. E isso, ao longo do tempo, a gente vai se interiorizando, mas a gente percebe que ainda assim a população maior, e se você for olhar o mapa do Brasil, muitas capitais dos estados que têm litoral, essas capitais estão também no litoral, né? Você pode ver Recife, João Pessoa, Salvador, o próprio Rio de Janeiro, Vitória, entre outros, né? Tem uma outra questão também, porque tem uma concentração grande no Sudeste, né? Por conta do processo de industrialização no Brasil, que foi tardio, se iniciando nos anos 30 de fato com a chegada de Getúlio Vargas, certo? E você tem uma concentração, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, onde você tem os dois pontos iniciais do nosso processo de industrialização, tá? Então seriam duas respostas plausíveis, melhor dizendo, para que a gente tem uma concentração, porque a gente tem uma distribuição populacional desigual, tá? Tanto no litoral e muita gente no Sudeste. No litoral, por conta do processo de colonização portuguesa, e no Sudeste, por conta do processo de industrialização, que vai acontecer muito tempo depois. A gente bota ali o ponto inicial a partir dos anos 30, com a chegada de Getúlio Vargas, certo? Uma questãozinha de múltipla escolha para aliviar, né? Também o tema que é demografia, então a gente vai ver tanto a demografia geral quanto a demografia brasileira, tá? E em relação à demografia e com base nos dados obtidos pelo IBGE, sabemos que existem diversas taxas e fatores que influenciam a formação de uma população. Desse modo, assinale a alternativa que corresponde corretamente aos fatores que implicam no aumento da taxa de mortalidade infantil, gente. Por mais que no Brasil, nos últimos anos, vem caindo, a gente tem ainda alguns números que precisam ser avaliados ali, né, analisados, e que ainda, né, são um pouco tristes, né? A mortalidade infantil, ela ainda é presente no Brasil, mesmo que ela tenha caído, né, nesses últimos 30, 40 anos. Bom, mas por quê? O que implica no aumento da taxa de mortalidade infantil? Principalmente pensando em Brasil, tá? Pensando em Brasil. Aumento do nível de escolaridade das mães, isso tem a ver com a taxa de mortalidade infantil? Redução da pobreza e melhoria da nutrição infantil? Se você tem redução da pobreza e melhoria da nutrição infantil, não deveria estar morrendo criança, né? Então, A e B a gente descarta. C, condições socioeconômicas desfavoráveis e falta de acesso a cuidados médicos adequados, pode ser isso aqui.
Letra D, expansão do acesso a serviços de saúde e de qualidade. Letra E, melhoria das condições de saneamento básico e acesso à água potável. Então, melhoria das condições, não vai morrer criança, né? Expansão do acesso a serviços de saúde de qualidade. Se você tivesse uma expansão do acesso a serviços de saúde de qualidade, não teria um aumento da taxa de mortalidade infantil. Né? Aqui vai ser a letra C. A letra C, essas condições socioeconômicas, elas vão implicar que ocorra, né, melhor dizendo, esse aumento da taxa de mortalidade infantil. Tá? A falta de acesso aos cuidados médicos, muitas vezes o acesso em si ao hospital já prejudica muito, né? Ali a criança às vezes está doente e mora numa área que não tem saneamento básico, e aí às vezes acaba ficando doente, não tem um hospital, não tem um acesso a um hospital. Isso tudo pode levar até a morte dessa criança. Então a letra C ali é a ideal, é a resposta certinha, tá? Outra questão aí, ó. Com base nos estudos sobre demografia no Brasil, população brasileira, assinale a alternativa correta que indica os fatores decisivos para a explosão demográfica, boom demográfico, um aumento grande da população no nosso país nas décadas de 50 e 60. E aí, o que vocês marcariam nessa? Dá uma pausa no vídeo, faz aí. O que vocês marcariam? O que tem a ver com a explosão demográfica no Brasil entre os anos 50 e 60? Letra A, aumento da taxa de mortalidade e da expectativa de vida. Então a gente teve mais gente morrendo, por isso que a população cresceu pra caramba? Não, né? Aumento da taxa de natalidade e piora nas condições de saúde, ué? Se piorou as condições de saúde, as pessoas não deveriam viver mais tempo, né? Então, esse final também da B não presta pra gente. Letra C, melhoria nas condições de saúde e saneamento. Opa, pode ser. Mais acesso à saúde, um saneamento básico aparecendo, as pessoas, né, com risco de ter menos doenças, viver mais, acesso à saúde a tratar determinadas doenças, pode ser. Letra D, emigração em massa. Ué, se começa a ter emigração, saída de pessoas em massa, o que vai acontecer? Vai aumentar a população? Claro que não, né? Letra E, redução da desigualdade social e aumento da mortalidade infantil. Pô, pelo amor de Deus. Aumento da mortalidade infantil, tá morrendo criança e tá aumentando a população? Não faz sentido. Então, letra C, né, melhorias nas condições de saúde e saneamento. Vamos lá, um pouquinho aí de questão também envolvendo população, né, do Brasil, já voltando para um viés mais histórico, né? Olha aí, o período da escravidão no Brasil não foi algo fácil para a população africana lidar, né? E mesmo assim, com o fim dessa escravidão, que perdurou por anos no Brasil, as populações negras ainda sofrem impactos provindos desse período. A partir disso, marque o exemplo de rugosidades espaciais que mostram as marcas da escravidão no Brasil. Gente, rugosidade espacial, um conceito que vem do geógrafo Milton Santos. E aí daqui a pouco eu falo dessa rugosidade espacial. O que vocês marcariam nessa aí? Do que vocês viram de rugosidade espacial, do que você estudou sobre rugosidade espacial? E aí? Essa rugosidade espacial, elas mostram as marcas da escravidão no Brasil. Então tá lá, tá preservada para mostrar a história. Letra A é o pelourinho, tronco onde os escravos eram castigados. B, os navios negreiros, transporte que traziam essas pessoas escravizadas. Letra C, feitorias, local de negociação dessas pessoas trazidas à força. Ou letra D, transportadores de latrina, pessoas que limpavam as ruas e casas, retirando as necessidades fisiológicas. O que ficou preservado ao longo do tempo, o que se tornou uma rugosidade especial, para que a gente lembre desse momento histórico e triste, né, da história, né, do mundo, da história também do Brasil. E aí, o que vocês marcariam nessa? Então, gente, aqui é a letra A, né? O pelourinho. Já ouviu falar do pelourinho? O pelourinho era o tronco, né? Onde os escravizados eram amarrados e maltratados, né? E, infelizmente, nós ainda, né, nos recordamos, botei um comentário ali, né? Pois muitos municípios ainda guardam registros da escravização por meio das chamadas rugosidades espaciais, como ruínas históricas, sítios arqueológicos. Vocês estão vendo aí o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, certo? Ali, muitos navios paravam e deixavam ali essas pessoas que eram escravizadas e que eram vendidas ali mesmo, muitas vezes no porto, tá? É um sítio arqueológico, né? De certa forma, há uma preservação desse local para que a gente lembre desse momento triste e para que a gente não repita, né? A gente estuda história para que a gente não repita a história, tá? Os alunos aí, nesse caso, essa questão, as senzalas, muitas vezes alguns lugares são preservados ainda para lembrar a história. Os pelourinhos, vocês estão vendo essa imagem, se eu não me engano, é no Maranhão, esse pelourinho aí, tá? Que era o tronco onde o escravizado era amarrado e maltratado, tá? Infelizmente.
Mais uma questão aí, voltando, falar de população, assinar a alternativa que corresponda à relação entre o fenômeno demonstrado na charge ao lado e a aceleração demográfica. Vamos ver a imagem ao lado, olha aqui, ó. Olha lá, o amigo ali, e parece que tá indo embora da vida do campo, vai pegar um ônibus, viação capital, olha o que ele tá pensando, ele tá pensando numa casa, ele tá pensando no trabalho. Opa, o que deve ser isso aí, né? Vocês viram essa imagem? Letra A. O êxodo rural levou muitas pessoas a viverem nas áreas urbanas que tinham mais acesso à saúde e saneamento básico, diminuindo a taxa de mortalidade, aumenta a expectativa de vida e crescimento rápido da população. Será que é isso? Letra B. A urbanização levou a um processo de êxodo rural, pois houve uma redução de pessoas vivendo nas cidades. Peraí. Urbanização levou um processo de êxodo rural? Levou. Muita gente saiu do campo e foi para a cidade, atrás de emprego, atrás de qualidade de vida. Só que houve uma redução, então, de pessoas vivendo nas cidades? Claro que não, pô. Então, a B tu descarta. C. A migração definitiva, pois com isso houve uma redução da mortalidade e aumento do planejamento familiar. Será que tem a ver com isso? Já que no campo não havia muito êxodo rural? Essa C a gente descarta também, né? D. A migração temporária elevou a expectativa de vida. Migração temporária elevou a expectativa de vida e redução da mortalidade infantil e por isso aumentou. O que tem? Tô tentando fazer a ligação ali. Letra E. A descentralização levou ao processo de planejamento familiar e redução da taxa de mortalidade. Por isso houve um aumento da população do campo. Houve um aumento da população do campo sem um êxodo rural? Ainda fala de planejamento familiar, redução da taxa de mortalidade. A letra A é a mais plausível. Bateu o olho, já sabe, né? Já sabe. O que tem a ver com a charge e com a aceleração demográfica? Aumento dessa população. Pelo amor de Deus, letra A, né, gente? Mais uma questãozinha, olha aí, um aspecto que contribui decisivamente para a fase de explosão demográfica de uma população é o quê? Opa, a população cresceu, taxa de natalidade está alta, houve um aumento da expectativa de vida. O que vai gerar essa explosão demográfica? Que aqui no Brasil a gente acontece entre os anos 50 e 60. Melhoria do sistema de saúde locais, diminuição da renda salarial média, construção de políticas empregatícias, ampliação da qualidade de vida ou retração da longevidade dos indivíduos. Essa aqui tem que pensar um pouquinho, hein? Essa aqui pega o cara, porque muita gente vai marcar a letra A. Melhoria dos sistemas de saúde locais. Local, muito específico, local, que você não está falando do todo. Então isso não vai influenciar o todo. Então ali vai ser a letra D, né, gente? Beleza? Mais uma questão aí, ó. Na primeira metade do século XX, o Brasil passou por um processo de industrialização que impulsionou a urbanização, resultando em uma maior oferta de empregos nas cidades e uma automação na produção agrícola. Isso é, ó, primeira metade do século XX, gente. Ali, ó, até os anos 50, é isso? O Brasil passou por um processo de industrialização. Opa, a gente já sabe, né? Principalmente com a chegada de Getúlio Vargas, nos anos 30. Vai impulsionar a urbanização? Claro, muitas pessoas vão para as cidades porque estão atrás de emprego, principalmente nas fábricas. Vai ter uma automação na produção agrícola, essa revolução verde acontecendo, gente. Tá? Então, olha ali, ele quer saber, ó, a alternativa que representa o nome do movimento de pessoas que saíram do campo e foram para a cidade. Essa aqui é muito fácil. Essa aqui é muito fácil, gente. E aí, o que vocês marcam nessa? Tá até em números essa. 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí? Número 4, né, gente? Êxodo rural. Fácil essa, hein? Olha aí, ó. Transição demográfica, mais uma questão. Olha as fases da transição demográfica. Fase 1, fase de pré-transição, onde a taxa de natalidade e a mortalidade estão altas. Então, o crescimento vegetativo, que é a diferença entre esses dois, vai estar baixa. Tá? Presta atenção nessa imagem. Vamos para essa questão aqui, ó. Sobre as fases da transição demográfica no Brasil, assinar a alternativa que representa corretamente a primeira delas. Pô, falei aqui, a primeira delas. Pensa aí. Eu falei para vocês, alta taxa de natalidade e, ao mesmo tempo, alta taxa de mortalidade. Muita gente tendo filho, mas, ao mesmo tempo, a expectativa de vida era baixa. As pessoas viviam menos. Né? Vamos pensar aí no Brasil no século XIX para trás. Né? Pensando na transição demográfica no Brasil. Ok? E aí? Letra A teve um baixo crescimento populacional, pois há muitas mortes e poucos nascimentos. Alto número de nascimento e baixo número de mortes. Olha, baixo número de mortes não parece. A letra C teve um baixo número de mortes e de nascimentos? Também não. Teve um alto número de nascimento e de mortes? Tá aparecendo a letra D. Se a gente for olhar ali, ó, taxa de natalidade lá no talo, alta.
mortalidade está no alto também, começa a cair para a fase 2 na aceleração demográfica, onde você tem uma certa já melhora da condição de vida, né? Acesso à saúde e saneamento básico já começa a melhorar um pouquinho. Os avanços na saúde, principalmente, tá? Então, aqui, a letra D é mais plausível, né? E para a gente fechar, né, falando de população geral e agora olhando para um viés mais histórico, né, a abolição da escravatura foi um processo que avançou lentamente no Brasil ao longo do século XIX. Das leis citadas abaixo, qual delas tinha relação com o final da escravidão? Essa aqui é para o cara não zerar, né, a questão numa prova, né? Pelo amor de Deus, essa aqui, né, gente? É a letra A, né? E a Lei Áurea. É com ela que você tem um fim, né, institucionalizado ali da escravidão. Que antes da Lei Áurea, então como eu posso dizer, era institucionalizado no Brasil a escravidão, era algo normal, estava em lei. Tá? Então você teve que criar uma lei para acabar com uma anterior, tá? Para acabar com um trabalho escravo. Ok? Beleza? E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fazer questõezinhas envolvendo a população brasileira. Tá? Compartilhe aí com os colegas. É um tema que é muito recorrente, não só no ensino médio, mas também no ensino fundamental, principalmente ali no 7º ano, quando se estuda, né, população brasileira. Tá? Valeu, valeu.